Bem-vindo ao canal Matuem, e no episódio de hoje veremos a resolução da questão 31/46 do vestibular de verão 2019 da UEM. O assunto abordado sobre progressões aritmética e geométrica. Então é isso, faça já sua inscrição, dê sua opinião, comente e compartilhe. Questão 31/46, assinale o que for correto. Alternativa 01. O termo de posição 2020 da progressão geométrica, cujos três primeiros termos são x² menos 1, x menos 1 e x menos 1 sobre x mais 1, é o produto de x menos 1 com x mais 1 elevado a menos 2018. Ao escolher um termo qualquer dessa progressão geométrica, ao multiplicar pela razão, iremos obter o termo seguinte. Assim, observe que ao escolher o termo x menos 1 e multiplicar por 1 sobre x mais 1, o resultado obtido é x menos 1 sobre x mais 1, que é o termo seguinte a x menos 1. Concluímos assim que a razão da progressão geométrica é 1 sobre x mais 1. E assim, para gerar os demais termos, basta pegar o primeiro termo, multiplicar pela razão, iremos obter o segundo termo. Pegando o segundo termo e multiplicando pela razão, iremos obter o terceiro. Fazendo este procedimento até chegar ao termo de posição 2020, agora vamos associar essa multiplicação de razão pelo próximo termo. Então, cada razão que aparece está associada ao próximo termo. Esta razão está associada ao próximo termo de A2. Esta razão associada ao próximo termo de A3. E assim por diante. Logo, podemos concluir que de A1 até A2020, quantas multiplicações por essa razão existem? Existem 2019, porque estamos desconsiderando o primeiro caso. Mas, considerando do termo A2 só para facilitar as contas, então quer dizer que estamos excluindo uma razão. Excluindo uma razão de A2 para chegar em A2020, multiplicamos pela razão 2018 vezes. Isto implica que o termo de posição 2020 é obtido de A2 multiplicado pela razão 2018 vezes, que é simbolizado em forma de potência. Usando propriedades de potência, 1 elevado a 2018 e x mais 1 elevado a 2018. 1 elevado a 2018 é 1. X mais 1 elevado a 2018 não tem o que ser feito. Agora, toda razão cujo numerador é 1 pode ser escrito como o denominador, só que no expoente aparece o sinal de menos. Portanto, o termo de posição 2020 é justamente o que aparece no enunciado da questão. Logo, a alternativa 01 ela é verdadeira. Alternativa 02. Se as áreas de n circunferências concêntricas estão em PG, então seus perímetros também estão em PG. Lembrando que circunferências concêntricas são circunferências que têm o mesmo centro. Para determinar a área de uma circunferência, devemos conhecer o raio. O que sabemos? Que as áreas estão em PG. Denote por AK e PK a área e o perímetro de uma circunferência, em que esse K é um índice de 1 até N. Se R é a razão da progressão geométrica, termos A1, A2, A3 até a N, a área da segunda circunferência é obtida pegando a área da primeira circunferência e multiplicando pela razão. Isto implica que a razão é o quociente da área da segunda circunferência com a primeira. Mas a área de uma circunferência é π vezes o raio elevado ao quadrado, onde estamos denotando por R índice 2 o raio da segunda circunferência e por R índice 1 o raio da primeira circunferência. Assim, uma razão ela não modifica se você multiplica e divide ela por um mesmo número. Logo, o resultado dessa razão é o mesmo do que esta, que é equivalente a dizer que cancelamos o numerador e o denominador. E agora, jogando tudo no mesmo expoente, temos R2 dividido por R1 elevado ao quadrado. Fazendo o mesmo raciocínio, só que agora para a terceira circunferência, temos que a área da terceira circunferência é obtida da área da segunda circunferência vezes a razão. Efetuando o mesmo procedimento, iremos obter que a razão é o quadrado do raio da terceira circunferência sobre o raio da segunda circunferência. Logo, podemos concluir então que, se as razões representam a mesma coisa nos dois casos, temos que R2 sobre o R1 é igual a R3 sobre o R1.
Podemos concluir isso sem efetuar muitas contas, afinal estamos falando de raio, e raio é uma medida positiva. Generalizando, ou seja, tentando abstrair esse conhecimento sem necessariamente fazer as contas, podemos dizer que o raio de uma circunferência de posição k mais 1 sobre o raio da circunferência anterior, k, é igual ao raio da próxima circunferência a k mais 1, que no caso é k mais 2, sobre o raio da circunferência k mais 1. Se ficou difícil, basta olhar isso aqui para você abstrair essa ideia. Nesse sentido, já temos uma ideia de como os raios se relacionam, mas estamos interessados nos perímetros. Assim, o perímetro da primeira circunferência é 2πr1, o perímetro da segunda circunferência é 2πr2, terceira circunferência 2πr3 e a última circunferência, Pn, é 2πrn. Queremos verificar se esses perímetros também estão em PG. Para isto, vamos dividir um perímetro pelo seu anterior. Pegando o P2 e dividindo por P1, temos 2πr2 sobre 2πr1. Pelo mesmo argumento anterior, se está multiplicando por um número e dividindo pelo mesmo número, o resultado dessa divisão é a mesma coisa do que ignorar esse número. R2 sobre R1. Popularmente, cancela em cima e embaixo. P3 sobre P2, argumentando da mesma forma, cancelando 2π em cima e embaixo, fica R3 sobre R2. Mas, analisando esses dois casos particulares, se olharmos, P2 sobre P1 é R2 sobre R1, R2 sobre R1, e P3 sobre P2 é R3 sobre R2, que sabemos anteriormente que R2 sobre R1 é igual a R3 sobre R2. Isto implica que P2 sobre P1, obtido daqui, é igual a P3 sobre P2. Portanto, isto significa que P1, P2 e P3 estão em progressão geométrica. Isto só para os 3 primeiros termos. Generalizando, isto é, estou com preguiça de escrever, vou ampliar a ideia para os demais termos. É a mesma coisa. Você conclui que a sequência formada pelos perímetros é uma progressão geométrica. Por quê? Porque se você pega um termo e divide pelo anterior, isto sempre vai dar um mesmo número. Logo, a alternativa 02 ela é verdadeira. Alternativa 04. Se a n denota o termo geral de uma progressão aritmética de primeiro termo 3 e de razão 9, então os pontos de coordenadas n a n, com n pertencentes aos naturais, excluindo o zero, pertence ao gráfico da função fx igual a x ao quadrado. Caso o ponto n a n pertença ao gráfico de f, então temos que os pontos do tipo n a n coincidem com os pontos do gráfico, se e somente se as coordenadas forem iguais. Isto é, x é igual a n e f de x, que no caso o x sendo n, fica f de n igual a n. Mas x igual a n igual a 1, se você considerar esse caso particular, você vai concluir que a f de 1 para n igual a 1 é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Mas é diferente do A1, que é o primeiro termo da progressão aritmética, que é 3. Logo, esses pontos não coincidem em sua totalidade. Portanto, a alternativa 04 ela é falsa. A alternativa 08. Se em uma PA o primeiro termo e a razão forem números inteiros ímpares, então todos os seus termos serão ímpares. Basta considerar o segundo termo, que é obtida do primeiro termo somado com a razão. Este número é par. Por quê? Pois você está somando um primeiro termo, que é ímpar por hipótese, e somando com a razão, que também é ímpar. E a soma de números ímpares é par. Portanto, a alternativa 08 ela é falsa. Alternativa 16. Se o primeiro termo e a razão de uma PG forem números inteiros ímpares, então todos os seus termos serão pares. Como o produto de pares é par, isto é, multiplicando números pares, você sempre vai obter como resultado um número par. Então, da fórmula do termo geral, temos que um termo qualquer dessa progressão geométrica é obtida fazendo o produto do primeiro termo com a razão multiplicado um tanto de vezes. Este número, ele é par. Afinal, um número par multiplicado por ele mesmo tantas vezes produz um número par. E número par vezes par também é par. Para qualquer n natural.
diferente do zero. Logo, a alternativa 16 ela é verdadeira, e a soma dessa questão fica 1 mais 2 mais 16, produzindo 19.